assim, meus amados: mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Só isso já diz muita coisa, não é? O justo viverá da fé. Já diz muita coisa. E se ele recuar, e se ele voltar atrás, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Ao longo da minha vida, vi pessoas que não voltaram atrás. Amém? Acompanhei, fiz homenagens para pessoas que não voltaram atrás, às vezes humilhados, vilipendiados, vituperados, envergonhados, não voltaram atrás. A palavra está dizendo isso, que o justo viverá da fé. Estamos vivendo dias em que os crentes estão desesperados, andando de um lado para o outro, à procura de paz, e a nossa paz tem nome: Jesus. Amém? E não está na igreja A nem na igreja B, ela vai estar no nosso coração. Amém? O meu justo viverá da fé, e se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Simples assim, meus amados, uma palavra simples, mas verdadeira. Amém? Nessa noite eu quero pregar, não vou usar muito tempo não, mas quero falar sobre o desviar e voltar atrás. Amém? Muita coisa me preocupa nos dias de hoje. Eu ando muito preocupado, gente, com a igreja de Deus, porque a Bíblia diz que a iniquidade ou o pecado ia se multiplicar. A Bíblia diz isso. E o amor de muitos ia se esfriar, e de quase todos. A Bíblia também disse que chegaria dias em que até os escolhidos de Deus seriam tentados a voltar atrás. Amém? É o trabalho do nosso inimigo. E esses são dias difíceis. Eu vejo dias difíceis para a família. Alguns valores não existem mais. Eu não estou aqui sendo demagogo não, pessoal. Eu tenho a mente muito aberta. Não sou fanático, mas tem que ser inteligente. Amém? Eu não sou nem quadrado nem redondo. Redondo rola fácil, quadrado não rola. E eu tenho que rolar. Amém? Mas também não pode ser tão fácil assim. Eu sou a favor de um pensamento que diz: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é equilíbrio, domínio próprio, a competência. Amém? Competência de fazer escolhas, de tomar decisão na vida. Eu ando muito preocupado com os nossos jovens e adolescentes. As coisas estão melhorando. Agora tem uma ferramenta muito bacana chamada Facebook. Eu queria pedir aos pais crentes: vê o que teus filhos estão botando lá. Está uma vergonha. Está uma vergonha, gente. Está uma vergonha. Um dia desse, a filha de um pastor, não é da nossa igreja não. Se fosse, eu diria também. Só não diria o nome dele. Mas o fato eu quero falar. Postou os seios do lado de fora. O pastor ficou com uma vergonha danada. Não foi no Facebook, foi em outra ferramenta. A gente está abandonando nossos filhos à própria sorte, pessoal? Não pode ser tão moderno assim não. Muito moderno não. Modernidade a esse extremo é falta de amor. Filho precisa ser educado, gente. Filho merece ser repreendido, é mérito dele. O amor é tão grande que eu não vou deixar ele se precipitar. Amém? O amor é tão grande que eu vou cercá-lo. O amor é tão grande que ele vai ficar magoado comigo, mas ele vai saber qual o caminho a seguir. Eu queria chamar a atenção da igreja. Amém? Filho merece ser repreendido, e Deus não vai ter você por inocente não, pai e mãe, porque a Bíblia diz para o pai não negar a vara ao menino. Vara não é açoitar não, é não negar o ensinamento. Vara aí, no original significa régua, vara reta, de medir, é não negar os padrões de vida para ele. Você não pode negar, você não pode negar. Amém, pessoal? Está difícil, hein?
Está difícil, eu queria que as mães e os pais dessem uma olhadinha no que eles estão escrevendo lá. Essa ferramenta é boa, mas não é lugar de revanchismo nem de ódio. Crente, tudo que ele faz deve exalar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo. Deixe o mundo saber que quem mora no seu coração é Jesus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? E uma forma de falar, não é? Escrever é uma forma de falar, é uma forma de se expressar. E a gente escreve aquilo que o nosso coração está cheio. Não deixe. Amém, pessoal? Vamos ter responsabilidade. Tá bom? Não comprometa o seu futuro. Não comprometa o seu futuro. Quero advertir os nossos jovens meninos. Tenha respeito pelas meninas. Filha dos outros não é brinquedo. Se estiver brincando com a filha dos outros, vai pagar um preço caro por isso. Eu não estou falando de mim não, pessoal. Amém? Eu estou falando que se você deixa rastro na vida, a vida te cobra. A vida cobra, pessoal. Deus é justo. Deus não se deixa escarnecer. Amém? Tu abusa da filha dos outros, brinca com o futuro de uma menina dessa. Deus pode te cobrar. Eu quero advertir que na casa de Deus não é lugar de farra nem de bagunça. Estamos querendo uma sociedade abençoada, temente a Deus, e que anda reto no caminho do Senhor. Amém? E isso vai te poupar muitas dores. Isso vai te poupar muitas dores. Quando a gente fala de disciplina, alguém tem medo, mas sem disciplina nada do que está aí estaria. Está difícil com disciplina, sem seria anarquia. Então precisa de alguma. Eu quero pedir a Deus que abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Estamos vendo dias difíceis, de homens desobedientes, mentirosos, pessoas que te prometem uma coisa e faz outra, te promete uma coisa e te trai, acontece isso, mas que não seja eu e nem você, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer parte da resistência, em nome de Jesus. Nós, a igreja, fazemos parte da resistência. Por que somos chamados de protestantes? Por quê? Porque toda vez que o limite é ultrapassado, nós reclamamos. Amém, pessoal? Que essa marca esteja em nós. Muita gente confunde quando olha para a igreja evangélica e pensa que é um povinho que surgiu, mas não é não. Quem conhece história, sabe que a igreja evangélica é a igreja que Cristo fundou. O protestantismo surgiu em 1517, com Martim Lutero, um padre da ordem dos agostinianos. Ele leu na Bíblia, está escrito lá: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então esse padre começou a pensar o seguinte: por que então que eu estou vendendo perdão, se é de graça? Ele vendia também, ele tinha que obedecer. Por que enquanto eu rezo uma missa, meus colegas rezam 10, como se fosse um comércio? Por quê? Ele ficou chateado e protestou. E o que Martim Lutero queria? Ele queria que a igreja voltasse a ser a igreja antes de 313, quando o imperador de Roma fingiu ter aceitado Jesus e entrou na igreja e mudou todo o costume da igreja. E nessa época eles diziam o seguinte, que os líderes da igreja e o rei tinham domínio sobre o corpo e sobre a alma dos homens. Então, na verdade, pessoal, eu não vejo a igreja evangélica como seita nem povinho. O objetivo era tornar a igreja ao padrão neotestamentário. Aí você lê a Bíblia, tu vai achar como era a igreja até 313. Era um povo que não cultuava imagem nenhuma, era um povo que dava sua vida pelo outro, era um povo que por pregar a verdade, tinha que pregar dentro de caverna, escondido. Viu falar na história do bispo Policarpo, que no ano 90, 95, morreu pelo governo romano. O governo romano mandou ele negar Jesus. Ele disse: eu não nego, eu não posso negar Jesus, há 84 anos Jesus tem me guiado, eu não vou negá-lo agora. Esse homem foi morto de forma violenta pelo governo romano, mas depois de 313, cessaram as perseguições, cessaram a morte. Sabe por quê? Porque a igreja passou a ser a igreja do Estado, e essa igreja do Estado agora, ela perseguia as pessoas. Ela mata a prostituta, matava a prostituta, e Jesus nunca matou prostituta. É isso que você tem que entender. O protestantismo não pretende ser melhor do que ninguém, pretende voltar à idade clássica, onde o evangelho era levado a sério, onde o amor de Cristo era com Cristo mesmo. Amém, pessoal? O amor era com Cristo.
A obediência era a Jesus, ao que ensinava Jesus. Então essa primeira advertência, a gente tem que pensar, crente tem que ser inteligente. Amém? Eu não estaria aqui, pessoal, se fosse uma farsa, uma mentira, eu não estaria aqui. Eu costumo dizer para vocês, eu podia estar fazendo muitas coisas. Eu tenho 5 profissões. Amém? 3 em nível superior. Eu podia estar em qualquer lugar. Eu estou aqui, porque eu acredito na missão. Eu sei que quando o Senhor me chamar, eu vou ter que dizer para Ele, eu cumpri o que o Senhor me chamou para fazer. Eu levei a sério, eu acreditei. Eu paguei um preço, porque ainda sou um homem. E essa demanda humana não tem jeito. Vai bater, vai fazer pressão sobre você. Mas eu pretendo, mesmo arrastando, molhando o meu sorriso, chorando, quantas vezes necessária for, levar a minha cruz, entregar a Jesus. E está aqui, eu consegui. E eu quero que a igreja toda consiga, porque não tem o menor sentido pregar tanto tempo e depois perceber que perdeu. Não é para perder. A Bíblia diz, a nossa irmã Ana Paula leu, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você viu a leitura de Romanos? Olha só, nem a morte e nem a vida, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ora, se o crente sabe disso, por que ele anda atrás de igrejas para fazer parte de um grupo de curandeirismo? Por que ele anda atrás de profetas? Por que ele anda atrás disso? Se Jesus já falou para ele, vai falar ainda, mas ele já falou. Por que então que o povo está tão ansioso? Lança sobre ele a sua ansiedade, sobre Jesus, amém? Lança sobre Jesus a sua ansiedade, e o seu coração vai se alegrar. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não tem medo. O verdadeiro amor não tem medo, confia, amém? O seu mestre está no barco, ele está dormindo, ele pode estar dormindo, mas ele está no barco. Se alguma coisa acontecer, você chama ele, amém? E ele vem para ajudar você. Então, meus amados, eu quero deixar essa advertência para você tomar conhecimento. Agora vamos lá, Hebreus 10, 38 diz isso, não é? O justo viverá da fé, e se ele voltar atrás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Essa palavra é objetiva para aquele que está desviado do caminho do Senhor, amém? Para aquele que voltou atrás, ou que está pensando em voltar atrás, para aquele que está cansado e acha que agora vai dar um tempo de Deus, para aquele que pecou, está tão envergonhado com o seu pecado, que quer sair da presença do Senhor. A palavra hoje para você siga em frente, amém? Siga o seu destino, que é a glória de Deus. Não olhe para trás, não volte atrás, não se envergonhe de Jesus, não acompanhe a onda, não acompanhe a moda, siga Jesus. Então, meus queridos, a palavra de Deus nessa noite está falando para nós, o justo vive da fé. Isso quer dizer, o justo acredita. Viver da fé é quantas vezes desafiado for, quantas vezes vou dizer, eu pertenço a Jesus, eu creio, contra tudo e contra todos, eu ainda creio, amém? O meu justo terá fé, o meu justo vai acreditar, amém, meus amados? O grande desafio da gente é quando nós somos provados. Há um pensamento que diz, quando o mar está calmo, todo barco navega bem, amém? Mas Deus muitas vezes nos prova, aparece uma batalha em nossa vida, uma luta, um desencanto, um desamor, um mal-estar doméstico ou qualquer outra coisa. É aí que Deus procura saber, cadê o meu adorador? Cadê aquele homem que dizia dar a vida por mim? Cadê aquele homem que exortava as pessoas na minha igreja? Cadê aquele valente agora, que disse que faria tudo por mim? Deus procura essas pessoas. Deus procura essas pessoas. Deus quer falar bem da gente. Veja o que Deus disse sobre Jó. Está vendo lá? Homem justo e fiel que se desvia do mal. Deus quer dar testemunho ao nosso respeito, amém? Mas a fraqueza muitas vezes tem nos abatido, o medo, a covardia. Então o querido desviado não se dá conta, por exemplo, do perigo que ele está correndo. O desviado não se dá conta do risco que ele está correndo. Aquela pessoa que conhece a Deus, já desfrutou da presença do Senhor, e por qualquer motivo abandonou. Eu não estou dizendo que o motivo não foi